Isso aí, fazendo uma caminhada para fugir um pouco do sedentarismo. Curtir a paisagem, o dia tá bonito. Aí eu tô pensando aqui em falar rapidinho da diferença que existe entre suspensão do processo, também conhecido como SUSPRO, e a suspensão condicional da pena. Bom, eu penso que ambos têm em comum o quê? São substitutos penais. Agora, na suspensão condicional do processo, prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099, nós encontramos uma situação bastante peculiar, porque nesse caso, satisfazendo o infrator os requisitos lá do artigo 89 da Lei 9.099, no caso, tendo praticado um crime cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, o MP então deverá propor a chamada suspensão condicional do processo. Suspensão essa que pode ser de 2 a 4 anos. E o réu então, no caso o infrator, deverá então seguir aqueles ditames que foram, digamos, entre aspas, impostos pelo MP na chamada proposta. Vejam, proposta. O infrator não é obrigado a aceitar esse acordo, tá? É um acordo bilateral. No caso, é um instituto bilateral em que dependerá também da aceitação do infrator. E não haverá processo, evidentemente. O MP oferece a denúncia e, junto com a denúncia, anexa à denúncia, vai então essa proposta de suspensão condicional do processo. Caso, evidentemente, o crime praticado pelo infrator comine pena igual ou inferior a 1 ano, independente da pena máxima. A pena máxima pode ser de 10 anos, mas o que importa aqui é a pena mínima, que tem que ser igual ou inferior a 1 ano. Feito isso, caso então o infrator aceite a suspensão condicional do processo, ele deverá então seguir aquilo que foi acordado entre ele e o titular da ação penal, no caso o MP. Satisfeitas então todas as condições durante o período, que pode ser de 2 e 4 anos que durar a suspensão do processo, o juiz então extinguirá a punibilidade do agente. Extinguirá a punibilidade do agente. E vejam, caso ele pratique um outro delito, ele não será considerado reincidente, ele não perde a primariedade, nem tampouco será considerado de maus antecedentes. Continua sendo então, tendo bons antecedentes. Suspensão do processo, sempre bom lembrar que não há nenhuma assunção de culpa. O réu não assume os fatos como verdadeiros, os fatos narrados na denúncia. Não. O MP oferece a denúncia, articula ali a sua acusação e junto então vai a proposta, que se for aceita pelo infrator, não se caracterizar nenhuma confissão de culpa, não se caracterizará nenhuma confissão de culpa. Agora, no que tange a suspensão condicional da pena, aí já há uma situação bastante diferente. Por quê? Porque na suspensão condicional da pena houve um processo. O réu, digamos, foi condenado, antes da condenação, foi submetido
ao devido processo legal e, ao final, foi considerado culpado. O juiz, então, aplica uma pena privativa de liberdade, uma pena aflitiva. Essa pena privativa de liberdade, via de regra, não poderá ser superior a 2 anos, via de regra. Porque há exceções. Então, a pena sendo igual, vejam, a pena é em concreto agora, não é a pena em abstrato. A pena em concreto, aplicada pelo juiz, deverá ser igual ou inferior a 2 anos. E, caso o réu satisfaça os requisitos do artigo 77 do Código Penal, o juiz, então, suspenderá condicionalmente, aí não é o processo, é a pena. Por quê? Porque houve o processo. Ele foi condenado. E após o trânsito em julgado, veja, da sentença penal condenatória, ele deverá então cumprir a suspensão condicional da pena. O juiz, então, designará dia para ser feita uma audiência de admoestação, uma audiência de exortação admonitória, em que o réu deverá, então, dizer se aceita a suspensão condicional da pena, e a toda evidência ele aceitará, é claro, porque se não aceitar, o juiz imediatamente determinará que ele seja preso. Porque se ele não aceitou a suspensão condicional da pena, a consequência é que ele quer a prisão privativa de liberdade, quer ser preso, quer cumprir a pena aflitiva. Então ele é submetido a uma audiência admonitória para iniciar a suspensão condicional da pena. E vejam que, satisfeitas então todas, aí sim, obrigações impostas na suspensão condicional da pena, o juiz então extinguirá, no caso, considerará a pena cumprida, extinguindo-se também a punibilidade. Então a pena fica suspensa, cumprindo então essa suspensão, extingue-se a punibilidade. Então, basicamente, para que a gente consiga estabelecer a diferença entre suspensão condicional do processo e suspensão condicional da pena, nós temos que pensar que na suspensão condicional da pena, o juiz, o promotor se baseia pela pena em abstrato, pela pena mínima combinada em abstrato, para aquele crime que, em tese, foi praticado pelo infrator. Se a pena mínima em abstrato combinada for igual ou inferior a 1 ano, o promotor, então, oferecerá a denúncia e, junto com a denúncia, oferece a proposta de suspensão condicional do processo, de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Já na suspensão condicional da pena, houve o processo. O réu, submetido ao devido processo legal, foi condenado. E o juiz, verificando que ele preencheu os requisitos do artigo 77 do Código Penal, suspendeu condicionalmente a pena, de acordo com o artigo 77. Basicamente, essa é a diferença entre a suspensão condicional do processo e a suspensão condicional da pena. Em breve, eu posto um novo vídeo, digamos assim, não muito grande, claro, mais detalhado, acerca dos dois institutos. Eu já vou terminando por aqui, porque ainda não alcancei a boa forma. Um pouco que eu estou falando aqui, caminhando, já estou cansado. E agora já estou aqui na subida do quarteirão em Guelrai. Não vou aguentar, evidentemente, falar e subir aquele morrão ali. Porque senão
vão ter que chamar o TI Imóvel da Unimed. Tá certo? Ou então, na pior das hipóteses, o rabecão. É isso aí, pessoal. Até a próxima.